Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E a pergunta que eu faço pra você hoje é: você já se sentiu insuficiente? Olhou para o padrão de beleza e achou que não se encaixava nele? Bom, hoje vamos conversar um pouquinho sobre autoestima e suas inseguranças. Não sei se você já ouviu a música Mr. Potato Head, eu não sei falar essa palavra, da Melanie Martinez, ou Martinez, eu também não sei falar o nome dela. Inclusive, é dessa música que eu tô tirando a ideia pra esse episódio. Enfim, nela mostra um pouquinho sobre a necessidade de ser bonita. E mesmo que seja um tanto atraente, nunca é ruim mexer mais um pouquinho. E não, isso não é verdade. Se sentir insuficiente a ponto de mudar uma coisinha pode fazer melhor, ou até mesmo para manter um padrão imposto pela humanidade, que claramente são mentiras. Hoje em dia vemos muitos padrões colocados pelas pessoas. Você tem que ser magra, você não pode comer isso porque engorda, cabelos longos são mais bonitos, seios grandes, enfim. Tudo isso é colocado por um padrão um tanto sexista, que no fim é apenas para conquistar olhares de outras pessoas. Se eu pedir para você citar alguma coisa que não gosta no seu corpo, será a coisa mais simples do mundo. Por exemplo, eu não gosto do meu corpo, odeio o meu cabelo, minhas unhas são sempre feias e muitas outras coisas. Mas eu aprendi uma coisa que até no final do episódio eu vou contar pra vocês. Enfim, voltando. Você consegue citar coisas que não gostam em você com muita facilidade. Mas se eu pedir pra você citar coisas que realmente gosta, são poucas opções, certo? Então assim, pra começar, a gente vai começar falando sobre comparações estúpidas. A grande maioria das pessoas olham hoje em dia nas redes sociais e percebe que a vida de tal pessoa influente é melhor que a dela. E isso acaba causando uma insegurança com o pensamento de ser alguém, sabe? Eu preciso ser alguém. E pra falar a verdade, essa é a frase mais idiota que eu ouvi em toda a minha vida. Que eu preciso fazer alguma coisa muito importante pra ser alguém. E bom, isso é horrível pra manter a autoestima saudável. Essa ideia de ser alguém importante vem desde criança, que precisamos construir famílias, comprar casas e morrer deixando algo pra alguém, sabe? Isso acaba se tornando uma linha reta, que no final chegamos na linha de chegada. Só que já lutamos tanto pra chegar lá, que acabamos ficando próximo demais da morte pra poder aproveitar nossa vitória. O segundo ponto, não devemos agradar ninguém. Bom, eu citei a música da Melanie no início do episódio, porque ela literalmente conta tudo o que eu vou falar aqui. Sabe aquelas propagandas de cerveja que passavam na TV? Eu não sei se vocês já viram, mas sempre aparecia uma mulher usando biquíni como uma forma de mostrar que era o ápice da beleza. Sabe aquele corpo definido, seios grandes, cabelo loiro? Tenta imaginar aí. Bom, isso é o que normalmente é implantado na gente desde criança. Somos induzidos a acreditar que isso realmente é o padrão correto e que não importa o que a gente faça, a gente tem que chegar nesse padrão. E bom, isso acaba mexendo com a cabeça de algumas pessoas, que os fazem querer mudar o seu corpo para se encaixar em um padrão. Na música, percebemos que não há um padrão, mas sim o desejo de se sentir bonito o suficiente para agradar aquilo que acreditava ser o amor da sua vida. E se necessário, poder fazer algumas plásticas, mudar um pouquinho, para conseguir ser atraente o suficiente para alguém. E agora, o segredo da vida: não precisamos agradar ninguém para ser amado ou amada. A pessoa que te conhecer, ela deve se apaixonar pelo que você é, e não pelo que você pode se tornar. E isso na música é bem descrito, porque se acaso a cirurgia não der certo, o rosto não voltaria a ser bonito como era antes. Mas se isso acontecesse, será que ele ou ela continuaria te amando? A resposta é não. Porque se foi necessário mudar para agradar, então por que quando não deu certo, ele procurou alguém melhor? Você não pode fazer algo por outra pessoa. As escolhas na sua vida têm que te agradar. E somente você. Porque quem vive a sua vida é você. Não é seu ficante, não é seu namorado, noivo, não sei lá, até sua família. Então, a única pessoa que você precisa agradar é você mesma. Então, se você não se sente o suficiente, o meu cabelo é feio. Se você não gosta do seu cabelo, ok, você pode mudar. Mas agora se alguém chegar em você e fala: nossa, seu cabelo é tão feio, por que você não, troca a cor? E você acha seu cabelo bonito?
não, você não precisa trocar. E só pontuando mais alguma coisa, ontem eu fui numa entrevista de emprego. No caso, já faz muito tempo que eu fui nessa entrevista, porque eu escrevi esse roteiro já faz umas 3 semanas e eu não gravei ainda. Tô gravando agora, na verdade. Mas continuando, vou fingir que foi ontem. Ontem eu fui numa entrevista de emprego e eu já fui sabendo que não era minha área de trabalho. E que claramente eu não passaria na entrevista. E bom, eu já tava um tanto chateado comigo mesmo por não conseguir alcançar um padrão. E esse padrão foi me passado por uma... Antes dessa entrevista que eu fiz, uma outra entrevista, a pessoa me falou que não era meu padrão de trabalho. E que nessa época do ano só tinha esse trabalho de contrato. Não tinha outro tipo de trabalho. E aí eu continuei procurando. Aí essa empresa me chamou pra uma outra entrevista. Mas ok. Aí nesse padrão, eu comecei a acreditar que, esse padrão, entre aspas, era um erro meu. Então eu já fui desconfiante. Eu só fui por ir mesmo, né? Me chamaram, então eu só fui. Conforme a entrevista ia rolando, no caso era uma entrevista em conjunto, eram várias pessoas. E a entrevista era em um lugar só, então... Era chamar, uma pessoa, aí fazia umas perguntas, era dispensada, ou passava. Aí chamava outra pessoa, e aí... Aí, conforme a entrevista ia rolando, eu ia analisando as perguntas, e eu já tava percebendo que não era meu lugar. E foi quando que, no final, ela realmente me disse o que eu já tava esperando, que não iria dar pra mim trabalhar na empresa, porque não era o meu padrão de trabalho. Era um trabalho que precisava de força, precisava levantar peso, e não era o meu padrão. Então, não era eu que ele estava procurando. Mas eu já estava tão cansado de procurar alguma coisa que apenas ali mesmo desisti. E desabafei com ela. E eu nunca vi aquela mulher na minha vida, nem sabia quem ela era, mas ela me passou uma confiança tão grande que eu me senti bem pra falar com ela. Então aí eu contei sobre minha autoconfiança, que literalmente eu já não tinha mais, porque em todas as entrevistas que eu fui, eu havia sido dispensada. E que aquela era a última que eu ia tentar. Então, ela simplesmente me deu um tapa na cara. Não literalmente. Mas ela disse que eu não posso me diminuir só porque eu não consegui uma vaga. E que eu não era o suficiente pra empresa e um monte de coisa. Mas sim, além disso, eu tenho tantas outras qualidades que pra empresa ultrapassam a necessidade dela. Você entendeu? Eu não era o que eles procuravam pra aquele cargo, porque o que eu tinha poderia ser para um cargo maior. Aí tá, eu falei tudo isso só para concluir dizendo e tudo que eu falar fazer sentido. Não somos insuficientes. Só não encontramos ainda alguém que nos aceite sem querer mais da gente. Não se olhe no espelho se comparando com outras pessoas, mas se olhe acreditando em você mesmo. Eu sou bonito, eu sou incrível, eu sou legal. Pode ser difícil, eu sei, mas todos nós temos uma beleza. Porque se não tivéssemos, seríamos todo mundo igual um aos outros. Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem que eu queria, até porque ultimamente eu tô com um problema muito sério de dicção, que eu não consigo falar coisas seguidas e pode ter ficado confuso, muito confuso. Eu peço desculpa se ficou, mas é isso. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, tá tudo na descrição desse episódio, beleza? Agora eu vou passar algumas novidades, notícias, algumas coisinhas sobre o episódio que foi se acumulando e eu preciso passar pra vocês. Agora a gente tem uma novidade, que você pode mandar uma mensagem de áudio pra aparecer aqui no podcast. Para isso, você entra no episódio, pode ser nesse aqui mesmo, vai na descrição e lá tem um link para vocês fazerem isso. Nisso você pode gravar um áudio de até 15 segundos para falar qualquer coisa que vocês quiserem, beleza? Outra novidade, a gente tá indo muito bem com o episódio, com o podcast no geral, que todos os episódios estão alcançando a margem de meta que eu colocava na primeira temporada e tá alcançando muito fácil. Então eu acho que já tá chegando a hora da terceira temporada, viu? Eita, se preparem. Inclusive a terceira temporada tem muita novidade pra trazer e muita coisa boa, muita coisa legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas é isso, por enquanto a gente ainda tá na segunda. Tem muita coisa pra sair ainda na segunda. E bem, nos vemos no próximo episódio. Enquanto isso, me conte o que achou lá no Instagram. Pode avaliar o episódio aqui embaixo. Vou deixar uma caixinha de perguntas também, caso vocês queiram responder, ok? Avalie o podcast no geral. Só clicar ali na estrelinha e avaliar. Pode ser com
quantas estrelas vocês quiserem. Tá tudo bem pra mim. Se você não gostou, eu entendo, tá tudo bem. Só vou chorar. Eu só vou chorar por uns dias. Mas é isso. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Muito obrigado por ouvir esse podcast, na verdade. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Até logo.